das resistências microbianas, né? E a gente está numa campanha que é os Veterinários Unidos contra a resistência microbiana. E trazendo esse assunto à tona, a gente tem produtos que realmente favorecem ser a sua primeira eleição para o médico veterinário e sendo também aí uma opção de uso a longo prazo, porque qual que é a maior dificuldade na dermatologia hoje? Estabelecer esse animal, deixar esse animal estável, né? A gente consegue corrigir o problema de uma maneira muito boa, porque a gente já tem produtos muito bons. Mas, em contrapartida, a gente não consegue deixar esse animal sem aí uma recorrência, né? Um problema constante. Então, eu acho que o dermocosmético, ele lança uma mão auxiliar para o médico veterinário clínico e dermatologista também, de você estar podendo fazer um uso indiscriminado de um produto que tem toda a tecnologia, né, dermatológica aí para dar o suporte para esse animal, né? A gente chama de suporte dermatológico, evitando que esse animal faça essa recorrência constante de infecções bacterianas e fúngicas. Quando você fala de banho terapêutico, né? É um banho comum? O que muda de um banho comum para um banho terapêutico no dia a dia, assim? Essa é uma excelente pergunta, Carol. Na verdade, assim, eu falo que eu não sei você na sua faculdade, mas eu não aprendi a dar banho. Nada. E o que a gente prescreve? Uma orelha, né? uma orelha, é absurdo, né? E o que a gente prescreve quando o animal vem? A gente prescreve o shampoo. Mas qual que é o tratamento? É o banho. Então, eu simplesmente prescrever um produto e garantir que esse tutor vai fazer ele de forma correta em casa é algo bastante delicado. Então, hoje, na minha prática clínica, eu tento orientar que os veterinários, que os tutores façam o processo terapêutico dentro do centro de estética. Esses profissionais, os chamados groomers, os esteticistas, eles são os profissionais capacitados para isso. Quando a gente faz uma análise com a medicina humana, você vai no dermatologista. Ele fala para você fazer um peeling. Você leva o ácido e faz o peeling em casa ou você vai no esteticista? E por que na veterinária a gente faz diferente, né? Então, a importância do centro de estética bem capacitado e ter esse vínculo, essa ponte junto ao veterinário, favorece que a gente alcance o principal objetivo, que é o animal saudável. Né? O que a gente tem? O que o tutor procura? Um animal saudável, bonito, com os aspectos da raça que ele comprou, ou sem aquele processo estigmatizante da doença dermatológica, né? Que você afasta o pet da cama, ele fica fedido, ele fica sem pelo. Realmente são doenças estigmatizantes, né? Sim. O groomer, o esteticista, ele procura o animal bonito. Ele quer entregar o animal mais bonito para aquele tutor. Porque o tutor fica magoado e muitas vezes reclama se o animal não foi bem penteado, se o animal não teve uma escova adequada, se o animal está com os pelos eriçados e não estão baixos. Então, o esteticista, ele procura a questão estética. E o veterinário, ele quer a questão da saúde da pele, né? Ele realmente busca o animal saudável. Só que para eu entregar para o tutor esse animal bonito e saudável, ou eu me uno a essa equipe, né, dos esteticistas, ou eu realmente saio perdendo. Né? Os banhos, eu consigo hoje mensurar, antes, né, quando eu indicava os processos terapêuticos para serem feitos da forma que o tutor achasse melhor, em casa, né, ou no centro de estética, e hoje, realmente orientando para que seja feito no centro de estética, hoje, 95% das minhas terapias são de sucesso. Então, é um número muito alto, né? E aí, quando você pergunta qual é a diferença de um banho terapêutico e um banho convencional? Um banho convencional, eu não me preocupo com a temperatura da água. Um banho terapêutico, eu preciso me preocupar com a temperatura da água. O animal com a pele sensibilizada, se eu coloco uma água muito quente, e que na verdade às vezes é uma coisa natural do tutor, né? O animal tá com frio. Agora, por exemplo, tá frio aqui em Curitiba. Eu quero dar um banho quentinho, né? E eu colocar uma água quente numa pele que já tá sensibilizada, ela fica com aspecto de queimado, né? Ela já tá queimada. E eu jogar água quente nessa pele queimada. Imagina o quanto isso é desconfortável, né? E é um super desencadeante para coçar. Principalmente um animal dermatoatópico. Que eu não preciso de muito para ele começar a coçar, né? Aí coçou, não precisa de nada. Aí coçou, entra o fungo, entra a bactéria que já estava no pezinho muitas vezes.
e a gente já reinicia o processo da desbiose e o processo da reinfecção. Toalha, né? Se eu uso uma toalha enrijecida, o que acontece? Em casa, quando a gente lava a toalha, geralmente a gente coloca amaciante. E o amaciante, ele vai ressecando a toalha, né? É uma coisa que a gente não faz uma relação. O centro de estética, geralmente, eles mandam a toalha para lavanderia, e as lavanderias já estão preparadas a não utilizar determinados amaciantes em produtos, por exemplo, roupas de cama, né? E toalhas. Então, essas toalhas, elas tendem a ser mais macias. E isso é um produto menos irritante para passar nessa pele que está sensível. Escova de cabelo. Existe uma escova específica para cada tipo de pelo e pele. Então, o pessoal acha que pode rasquear todo pet, né? Usa aqueles produtos que arrancam os pelos do animal. Ela fala, ai, mas eu comprei, paguei tão caro. Eu falo, joga fora. Brincadeira. Mas existem necessidades e necessidades, né? Então, assim, o centro de estética, eles são capacitados para que esse banho terapêutico aconteça da forma correta. É claro que aqui eu estou falando de forma generalizada. Vai ter centro de estética que não age corretamente? Vai. E talvez o receio do veterinário de fazer essa indicação está aí. Os bons pagando pelos maus, né? Aquele centro de estética que usa o detergente, né? E assim, Carol, não é uma coisa de antigamente. É uma coisa comum. Hoje eu ainda faço visitas a centro de estética e eu vejo detergente na banheira. Então, Nossa. realmente, eu vou falar, para limpeza é excepcional. Não tem nada que vai tirar melhor a sujeira do que o sabão de coco e o detergente. Eles realmente universal. limpam muito bem. Só que eu estou falando de produtos extremamente alcalinos, com pHs que não foram feitos para ser colocado na pele, né? Por que quando a gente lava a louça, a nossa mão fica tão ressecada, né? Ele realmente extrai a água, porque ele é alcalino, então ele abre as cutículas da pele e a gente expulsa a água que está ali dentro da pele, né? Então, se é um animal que está sensível e eu faço esse processo, realmente é muito delicado, né? A gente fica aí refém, às vezes, da utilização dos produtos em casa, porque alguns centros de estéticas não agem corretamente, né? Mas hoje eu acho que a grande maioria dos profissionais buscam esse conhecimento. E eu já tenho centros de estéticas de minha confiança aqui na cidade. Então, eu já faço uma indicação direcionada, né? E aí eu consigo um feedback imediato. O animal vai para o banho, o esteticista me liga e fala, tá dando ruim. Esse tratamento que a gente escolheu não tá dando certo, não tá melhorando, tá piorando, ou estabilizou, mas a gente não tá observando melhora. Eu posso modular e alterar o tratamento durante a terapia. Eu não preciso esperar chegar aos 8 banhos terapêuticos, né? E observar que não deu certo. E aí pôr uma outra coisa, né? O tutor também acaba criando maior confiabilidade no processo, porque ele vai pegar o animal com o resultado esperado. Ele não vai... E assim, ó, vamos ser bem sinceros. Você sabe o produto que ela usa para peeling na pele? Porque o tratamento é peeling, não é? A gente vai na base da confiança. Ah, beleza. Você vai lá na esteticista indicada pelo médico e ela fala assim: ah, estou fazendo um peeling de ouro. Você não sabe se ela está colocando ouro no seu rosto. Estou fazendo um peeling de mer, que é um monte de coiseira que existe hoje no mercado. E ela pode falar, às vezes, princípio ativo e não necessariamente a marca. Então, assim, talvez instituir essa realidade na veterinária seja um passo bastante importante, né? O tutor, ele não tem a real necessidade de saber qual é o produto que está sendo usado. Ele precisa do resultado. Então, às vezes, começar a prescrever banho, né? Qual que é o tratamento? 4 banhos terapêuticos. Aí, pro centro de estética, eu faço uma orientação. O animal vai usar uma clorexidina por tantos banhos, depois ele vai passar a usar própolis por X banhos. Então, eu consigo instruir a pessoa capacitada para que essas informações fiquem das mãos de pessoas que realmente detêm da informação. Depois, quando esse tutor precisar, o animal recidivou, o animal reinfeccionou, ele vai procurar o profissional, né? Ele não vai fazer uma compra por conta e aí a gente entrar naquela questão da seleção bacteriana, né? Meu animal só fica bem se eu uso clorexidina. Já é provado, por exemplo, os estudos já provam que a partir de 4 banhos eu já começo a fazer seleção bacteriana com a clorexidina.
Isso, né? Então, assim, é pouco, né? Então, teoricamente, eu não poderia usar mais que 4 banhos. Né, que hoje a gente tem variabilidade de porcentagem no mercado, que a gente pode estender um pouquinho. Mas mais que 8 banhos, eu vou estar só selecionando bactéria. E por que que o animal fica bom? Porque toda semana eu mato tudo. Faz uma limpa ali, né? Aí, se eu deixo o animal uma semana sem, ele não tem imunidade, ele não tem variação de micro-organismos. Ele vai proliferar a bactéria patogênica ali com facilidade, porque é uma janela imunológica, né? A gente não tem nada, eu mato tudo, fico sem nada, pode proliferar o que quiser ali, né? E se, por exemplo, essa bactéria está no ambiente dele, a facilidade dessa proliferação é ainda maior. Então, o banho terapêutico, ele é fundamental, tanto na sua realização correta, né? Quanto a gente ter essa ciência de que os profissionais, eles estão aí para nos ajudar, né? E não para conflitar com o nosso conhecimento, né? Eles estão ali realmente para dar esse suporte, que eu acho que vai ser muito mais vantajoso para os médicos e também para os profissionais do centro de estética. Eu tenho uma dúvida como tutora de um cachorro. Por exemplo, eu passo a minha cachorra num dermatologista, ela me indica um banho terapêutico. Beleza. Eu posso comprar os produtos e levar para dar o banho? Ou o próprio centro de estética vai usar os produtos dele? Daí, eu acho que é uma questão mercadológica. Na verdade, hoje, qual que é a realidade que a gente tem do mercado brasileiro? A compra e o levo. Eu compro o meu kit e o meu animal tem o kit. Esse kit pode ficar no centro de estética ou ele pode ir e vir conforme o meu animal for para o banho. O que seria o ideal? Que eles estivessem lá. E eles passam a vender a aplicação do produto, entende? Eu não vendo mais o produto, eu vendo as aplicações de banhos terapêuticos. Então você vai precisar de 8 banhos terapêuticos com esse produto. Eu já sei o valor do seu protocolo, eu já sei quanto que você vai pagar por banho, né? O centro de estética tem o seu ganho financeiro, porque ele vai conseguir estudar quanto tempo ele leva, porque esse animal passa 10 minutos ensaboando. Né? Então, ele gasta mais energia, ele gasta mais o tempo do esteticista que está fazendo o banho, ele gasta mais água, porque esse animal tem que enxaguar por mais tempo, né? Então, por exemplo, se eu faço um banho com qualquer pré-shampoo, eu faço um banho para remover sujeira. Eu preciso enxaguar esse animal por pelo menos 5 minutos para que eu não tenha ação conflitante com a clorexidina. Né? Então, como isso não acontece, né? Inclusive a Softcare lançou o primer nesse intuito, para que o veterinário pudesse indicar alguma coisa no processo terapêutico que fosse seguro e que caso tivesse ação residual ali na pele, não tivesse efeito conflitante com a clorexidina, a gente consegue, então, minimizar esse custo para o centro de estética. E o legal é que agora na versão do primer menorzinha, de 100 ml, né, que foi um dos últimos lançamentos da marca, eu tenho aqui exatamente a quantidade de banhos terapêuticos. Então, 4 banhos para um animal de grande porte e 8 banhos para um animal de pequeno porte. Se é um animal de pequeno porte, que é a nossa maior incidência de processos dermatológicos, eu vou ter os 8 banhos que ele vai fazer com shampoo dermatológico aqui. Né? Então, o desembolso é menor para o tutor, ele acaba não ficando resistente na compra do produto, consegue fazer a terapia da forma mais adequada possível, né? Utilizando um pré-shampoo que traz essa segurança de ser anfótero, como nós falamos, né? Não tem carga positiva nem negativa. Quando a gente faz o uso de um shampoo dermatológico medicamentoso, eu tenho o melhor potencial desse shampoo, né? E depois, a longo prazo, que eu for entrar com uma linha dermocosmética para a fase de suporte dermatológico, aí eu posso comprar o grande, porque daí o desembolso é a longo prazo. Isso acaba se tornando, né, um processo psíquico mais suave. E aí, né, a gente falou da compra e deixa produto. Então, o ideal é, por exemplo, assim, eu já tenho o primer lá no meu centro de estética, eu vou ter o primer maior, porque eu vou usar a maior quantidade. Eu vou ter uma clorexidina maior, porque eu vou usar para mais animais. E eu começo a vender realmente esse valor, né, estabelecido. Né? Então, eu acho que é vantajoso comercialmente para o centro de estética, se torna um tratamento mais assertivo para o médico veterinário e o tutor alcança o objetivo que ele quer também com um desembolso menor.
Porque de que adianta eu comprar 500 ml de clorexidina se às vezes eu vou usar 300? Aí fica Exatamente. aquela vontadinha intrínseca aqui, ó. Vamos usar até acabar? Não vamos. É, já comprei. Pelo amor de Jesus, né? Não vamos. Não, mas isso são informações importantíssimas para tutores, né? Porque a gente às vezes fica meio perdido. São tantas opções de tamanhos, de opções de produtos. Então, isso é realmente muito importante frisar. Que a Softcare, ela pensa no tamanho dos produtos para o uso dos banhos, né? Não porque maior sai mais em conta. Não, realmente é tamanho do animal, né? E aí a gente tem toda a variação, né? Por exemplo, os shampoos de 300 ml, eles já têm uma alta rentabilidade. Então, a gente lançou os de 500 pensando em animais de maior porte. Não em, por exemplo, colocar esse produto para ser utilizado indiscriminadamente no centro de estética. Né? O centro de estética ele tem que ser respaldado da orientação do médico veterinário. Então, ele vai utilizar o produto de acordo com a orientação do médico veterinário. Né? Ele ter o produto de 500 ml melhora condicionalmente para ele, né? Claro que para o tutor também. Mas num contexto geral, por exemplo, o Golden, ele gasta bastante shampoo. Hoje eu tenho de 500 ml e eu consigo fazer a terapia dele durante 8 banhos com 500 ml. O de 300, num Golden, vai durar 5 banhos. Então vai dar um mês e mais um. Aí eu vou ter que fazer ele comprar mais um de 300, aí já vai sobrar para o outro mês. E aí eu não sei se é essa terapia que eu vou dar continuidade, né? E assim, onera, né? A partir do momento que sobra produto, eu não quero mais usar, e eu vou colocar outra coisa no suporte dermatológico, fica caro, porque o tutor vai falar, eu já comprei, eu já tenho esse, né? Eu não gostaria de comprar mais um. E é o que acontece, a gente sabe. E assim, estamos numa realidade onde o poder de compra do cliente passou a baixar bastante, né? Então, por mais que tenhamos saído vitoriosos, de certa forma, dessa pandemia, a gente tem um poder de compra que diminuiu porque o nosso salário passou a valer menos, né? Então, ainda na veterinária, como a gente tem essa dificuldade de estabelecer a prevenção, porque o tutor só leva o animal para o médico veterinário quando o animal está ruim, a gente acaba lançando mão de alguma... Na verdade, evitando algumas coisas de prescrição para que não fique caro o tratamento, para que a gente não perca a adesão do tutor. Quando, na verdade, o correto seria eu indicar tudo que esse animal precisa e rezar para o tutor comprar. E, na verdade, não tem questão, né? Porque se fosse para ele, ele compraria. Mas é porque ele não tem o mesmo valor. Isso é uma realidade. Eu vejo o contrário também, né? Às vezes o tutor não quer gastar com o animal e às vezes o médico veterinário também subestima o quanto o tutor quer gastar com o animal, né? Eu até dou um exemplo que minha mãe uma vez foi levar a cachorrinha dela no veterinário, nananã, e ele falou, ai, não vamos fazer esse exame porque é caro. Aí minha mãe, como assim? Não precisa fazer? Não, eu vou fazer. O dinheiro é meu. E realmente, né? Então tem essa inversão, assim, também com o médico veterinário. Se a gente for bem analista, assim, né? As pessoas que têm menos condição são as que mais tendem a investir. Né? Exato. Isso na minha rotina. Mais gastam. É verdade. Porque vai da confiança, né? Tá falando, preciso usar. Beleza, vou usar. Exato. E acontece bastante isso, assim. Eu vejo isso na minha rotina. Às vezes, antes mesmo, eu faço toda a minha prescrição, e prescrição de dermatólogo é um livro, né? Aí você faz seu livrinho. Senta que lá vem história. E acabou assim, termino, e aí quando eu vou explicar pro tutor, o tutor vai regalando o olho, assim, né? E aí eu falo, isso tudo é necessário nesse momento, né? Quanto mais eu explico, mais ele entende a necessidade. Hidratação é uma coisa que veio à tona há pouco tempo. Então, quando eu falo que ele vai usar um hidratante, ele vai usar um condicionador, ele vai usar um hidratante no pós-banho, ele vai usar um hidratante em casa todos os dias, 2 vezes ao dia. E às vezes ele vai usar mais um hidratante no meio da semana. O cara fica, é tudo hidratante? Eu falo, não, cada um tem o seu processo
e o porquê dele estar sendo encaixado aqui. Eu quero reduzir esse custo. Eu não quero que o tutor fique lá gastando R$ 1.000 por mês com esse cachorro. Mas ele tem que entender que ele vai ter um valor mais alto nesse processo terapêutico. Aí depois disso a gente vai diminuindo e vendo conforme o animal vai respondendo e o que é realmente necessário para o processo de estabilização. Exatamente. E você comentou, né, dessa sequência de produtos. Eu estava falando com uma amiga também, né, não é veterinária, e ela falou, nossa, é verdade, né, a gente não usa demaquilante, né, para limpar a pele, um sérum, depois um hidratante, depois não sei o quê. Eu falei, sim, é o mesmo processo, né, porque se a gente for pensar num animal que vai para o banho, tem uma tosa, passam né, um secador com ar quente. É um animal que tem né, muitas coisas envolvidas no banho. Então, precisa de um suporte mesmo. Né? Não só shampoo e condicionador. Eu tento sempre relacionar com a rotina do tutor, para que ele entenda com maior facilidade. Né? Então, tipo assim, principalmente quando é mulher, que a gente já sabe que passa por vários processos de skincare com muito mais, né, atenção para isso, às vezes, do que o próprio homem, né? Mas realmente, assim, deveria ser mais fácil. Eu acho que caminhamos para isso, Carol. Eu acho que, né, o mercado vem se posicionando cada vez mais para prevenção e entendendo mais essa necessidade do que é feito diariamente, do porquê é feito diariamente e do porquê que eu faço antes do animal ter um problema. Mas, ao mesmo tempo, ainda é algo para se galgar, né? O nosso papel médico, principalmente, é passar informação. Eu falo assim, aqui um apelo para todos os colegas, né? A gente tem que falar, né? Falar que existe e deixar o tutor escolher o que ele quer fazer, né? Então, assim, o ideal é que seu pet, por ele ter esse problema, é usar o protetor solar diário, né? E a pessoa vai falar, existe? E aí você vai explicar, existe, o porquê que tem que ser um protetor solar para pet, né? Hoje eu vejo às vezes, a busca do tutor pela informação. Então, o tutor, ele chega nas minhas consultas com todas as informações já. Olha, eu acho que meu animal, ele tem isso. Ele deve assim, né? Ele já usou isso, isso e aquilo. Às vezes vem com uma bolsa de várias coisas que o animal já passou a usar. E aí, outras coisas que ele precisa usar. E aí, ele quer entender o que... Aí, muitas vezes, eu até tento unir o útil ao agradável, né? E aí pegar aquele estoque de produto que ele tem e ver o que ainda ali é possível ser usado, né? Mas muitas vezes o animal já é resistente e aí fico bem à mercê, né? Em contrapartida, eu falo que o mercado vem numa atualização forte, né? A gente falou no mês passado sobre dermatite felina e na certa dificuldade da gente fazer aí essa terapia com banhos, por exemplo. Né? O gato, ele não tem a gente não faz um condicionamento nem precoce, nem quando o animal é filhote, não é uma rotina, porque ele se auto-limpa, né? Então, a gente não tem uma necessidade de banho semanal. Em contrapartida, um animal doente, utilizar do banho é muito bom. É muito bom. Porque, assim, pensa assim, ó, eu tiro sujeira, eu tiro pelo, eu tiro tudo da frente e eu trato a pele. A pele. Tá o problema. Então, banho como terapia é realmente a melhor opção que o médico veterinário tem. Né? Muitas vezes a gente vai na rua procurar a necessidade, a Softcare ela tende a não lançar mais do mesmo, né? A gente lança sempre coisas que realmente é uma necessidade do mercado. Então, quando a gente lançou o mousse do Skin Balance, ele só tinha na versão shampoo, né? E agora ele tem a versão mousse. Agora eu tenho ele em mãos para mostrar para vocês. A gente pensou muito nisso, porque o pessoal falava assim, por que vocês não fazem um mousse? Por que não faz um lenço umedecido? Eu falo, gente, pra que vocês querem postergar o banho? Banho é bom demais! Vamos aproveitar que os nossos tutores estão acostumados a dar banho semanalmente, né? Ou a tomar banho diariamente, que é coisas que a gente não tem no exterior. Né? E aí eles lançam muito mousse, eles lançam lenços, eles lançam porque eles não têm a realidade de banho, né? A gente, no caso, lançou o mousse do Skin Balance
Porque a gente sabe que gato, que principalmente gatos que promovem grande oleosidade, que fazem acne felina, a gente tem aí uma certa dificuldade de fazer o tratamento da maneira adequada. O mousse, ele é um tensoativo, então ele age como um shampoo a seco, né? Então ele vai fazer a limpeza sem que você precise utilizar da água para carrear essa limpeza, né? E aí, em contrapartida, a gente consegue fazer com que ele seja um produto... Aí nunca foi usado. Olha lá. Um produto cremoso, né? Então, eu vou estar hidratando e limpando ao mesmo tempo. Isso é bom, por exemplo, para você fazer na região da face desse animal, né? Então, eu vou estar ali conseguindo promover uma limpeza diária, semanal. Na verdade, assim, eficácia de mousse é diária. Eu vou usar diariamente. Ele tem um efeito residual baixo, então o que eu posso fazer? Banhos mensais e utilizar o mousse todos os dias. Já num cão, que eu tenho facilidade de dar banho mensalmente, eu faço banhos semanais e faço intercalando o mousse aí todos os dias, tentando espaçar esse período de banhos, né? Mas eu acho que só por uma questão mesmo da necessidade da terapia que a gente está falando. Porque, no contexto geral, banho como terapia é aí o nosso melhor aliado para a questão dermatológica. Existe aquele, eu não sei falar, SKB-ON, é isso? Skin Bion. Na verdade, ele é skin de pele, Bion de pele em inglês, né? Bion de bioma e on de ligar. Então, ele vai ligar novamente a pele. Ele também vem no formato mousse. A gente vai falar dele na próxima live, porque ele tem uma ação forte sobre a disbiose. O foco dele é repor essa flora, né? Que tá alterada, essa flora que tá realmente oscilando aí, favorecendo essa desbiose pelo aumento dos micro-organismos patogênicos. Mas ele tem uma ação de limpeza bem legal também. Eu gosto de indicar para animais que têm pododermatite, né? Eu falo todo respeito, a minha vontade é o quê? De tirar esses pezinhos, porque assim, o animal fica ótimo, mas o pé nunca sara. Nunca sara. É aquela dificuldade. O animal continua lambendo, continua infeccionando, fica vermelho, ele coça. E o tutor dorme com o cachorro e fica ouvindo o cachorro mordiscar aquilo a noite inteira e fica enlouquecido junto com ele. Então, assim, eu gosto de utilizar ele porque eu vou estar devolvendo micro-organismos ali, né? Tentando conter essa infecção e minimizar o efeito de poluição do próprio ambiente, né? De estar pisando no chão. Por que o animal fica com coceira, principalmente nessa região do coxim, né? Porque é onde ele pisa. É onde ele pisa no chão, né? Então, fica ali em contato constante com a poeira doméstica, né? Com a sujeira no geral. E aí ele acaba mordendo. Então, a pergunta-chave é, ele lambe aqui ou ele lambe aqui, né? Se ele lambe aqui, provavelmente é comportamental. E aí, tem que entrar com outros processos psíquicos auxiliares. Agora, nessa região do coxim, provavelmente é coceira. E aí a gente precisa... minha principal indicação é lava. Vamos lavar todos os dias. Eu levo o cachorro para passear 3, 4 vezes ao dia. Fica difícil lavar todas as vezes. Então, vamos lavar uma vez por dia e todas as outras vamos usar o mousse. Ele vai ser um auxiliar, né? Ele não dá o suporte, assim, de falar, não preciso mais usar a lavagem, né? Então, é realmente conseguir orientar aí conforme a necessidade de cada pet. Perfeito. Eu vou dar um spoiler do que eu faço aqui. Posso estar fazendo besteira, você já me corrija como dermatologista. Eu tenho a Bela, né, minha vira-lata, e às vezes eu deixo ela com a minha mãe, né? Minha mãe tem mais 3 cachorros lá, ficam com os primos. Só que minha mãe, ela é fumante. E a Bela volta cheirando cigarro, muitas das vezes, né? De conviver com a minha mãe. E eu passo o mousse quando ela chega em casa, porque eu falo, não vou dar um banho nela agora. Mas eu passo o mousse e postergo um pouquinho o banho. Tá certo? Tá errado? Mas você usa o mousse do Skin Bion. Isso. Errado não tá, Carol. Né? Assim, a gente tá limpando essa pele e controlando a desbiose. Então, assim, se ele é um animal saudável, mal não vai fazer. Agora, se é um animal doente, pode ser que só nessa vez seja pouco. Aí a gente tem que fazer mais vezes. O que você tem que observar?
Se ela faz uma pelagem, se ela começa a fazer uma pelagem oleosa, porque ela tá sobrando hidratação, se ela começa a ficar com a pele ressecada. Então, a gente tem que, na verdade, ver até onde o produto está sendo benéfico, né? Talvez se eu busque só a limpeza, talvez produtos de banho a seco realmente sejam mais eficazes do que o próprio mousse, né? Tem o banho a seco da linha Baby, né? Apesar dele ser indicado para filhotes, ele tem um aroma extremamente agradável e ele pode ser utilizado nesse processo só de limpeza para um controle de aroma, que é o que você está procurando, né? Marina, mas eu só estou usando de vez em quando e o animal está ficando bem. Manda bala, não tem problema nenhum. É que daí a gente começa a colocar na balança, né? Se eu estiver usando ele como um banho a seco, ele fica um produto caro. Porque ele é um produto caro, né? Ele não é um produto de banho a seco. Se eu colocar ele só nesse aspecto e colocar ele como concorrente de outros banho a seco, ele vai ficar totalmente dispareado, né? Porque ele vai ter um valor muito mais agregado do que os demais. Mas é que ele tem mais coisas além disso, né? E aí talvez até o mousse do Skin Balance seja mais adequado para sua proposta. Caso você ainda opte pelo mousse, né? Não sei, não gosto do spray por, sei lá, demora um pouco mais para secar do que o mousse. O mousse seca mais rápido, né? Então, gosto mais do mousse. Esse mousse aqui sai um valor mais acessível, com todos os benefícios de hidratação da pele, de ser uma limpeza delicada, pensando num animal saudável, né? Não pensando num animal doente. Não, perfeito. Na verdade era por mais o cheiro mesmo, né? Não foi pela limpeza da pele, um tratamento. Ela é saudável, mas realmente... Então, talvez até o banho a seco da Baby alcance mais o seu objetivo. Porque o banho a seco, ele tem adição de fragrância. Que todos esses produtos terapêuticos não trazem, né? Eles não trazem adição de fragrância porque a fragrância pode ser, por mais hipoalergênica que ela seja, ela pode ser um desencadeador de prurito, né? Então, hoje já existem fragrâncias tecnológicas e a gente estuda a possibilidade de colocar elas em alguns produtos, né? A fragrância que traz um efeito calmante para o pet, né? A gente já vê isso na medicina humana, né? Linhas de shampoos para crianças que ajudam a criança a dormir. Não é, ela tem fragrância de lavanda, né? E a lavanda a criança dormir. Então, a gente pode trabalhar isso na linha pet também, na linha veterinária. Não existia, agora existe, né? E a gente estuda a possibilidade de trazer isso, sim, para a marca como um aditivo realmente contribuinte, né? Não só como mais uma fragrância. Mas a linha Soft Care, ela tem um benefício que eu falo que ela não é pedida, né? Porque tem produto, como assim, existem produtos medicamentosos e até dermocosméticos, como a gente não pode trabalhar com a fragrância, muitas vezes a junção dos ativos faz um mau cheiro. Não é um mau cheiro, né? Mas é um cheiro de planta, é um cheiro amargo. Um cheiro amargo, né? Engraçado essa palavra. Mas é um cheiro que traz uma sensação de amargor na boca. E aí o pet, ele fica sem aroma. Ele não fica com aquele cheiro, mas ele fica sem aroma. Só que o tutor, no processo psíquico, quando ele abre o produto na prateleira e cheira, ele vai achar que o pet fica com aquele cheiro. E às vezes isso pode ser até um processo degradativo do produto, né? E aí você também tem que explicar o porquê que o produto não tem cheiro. A gente associa, né? Cheiro de banho. Mas, eu passei o Skin Balance aqui na minha mão e, nossa, ele fica muito com o aspecto de mão que foi lavado e passado a creme. Sabe quando você passa creminho assim, na mão? Fica bem gostoso mesmo. Então, assim, seca super rápido. E como toda indicação de produtos hidratantes que é feita em home care, a indicação é: espalha no sentido contrário ao crescimento do pelo e penteia depois daí com a escova apropriada para o seu pet. Perfeito. Eu gosto daquela teaser. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ai, não tem. Mas é aquelas escovas que são massageadoras. Geralmente, os dentinhos, eles são maleáveis, né? Existe a humana e agora eles lançaram para pet também, chama Pet Teaser. E ela é super, super adepta a animais de pele sensível, porque daí ele não agride a pele, ele só massageia. Você consegue fazer o desembolo, porque ele tem um dente mais curto, né? Então você consegue pentear o animal e desembolar sem você agredir. Para pelo longo, eu gosto também daquelas de ponta e bolinha pino e bolinha nas pontas, né? Que também tem uma menor agressão na pele. E o de pelinho curto, cerdas firmes, igual aquelas de boneca, né? Então, aquelas de cerdas firmes para animal de pelo curto, ela é excelente. Você vai só
eliminar a pelagem morta que está sendo ali, que está ali na presença da... Tá ali na superfície da pele, sem fazer nenhuma agressão, né, de arrancar os pelos desse pet. Sim. Isso é uma dúvida muito frequente também, né? De escovação e como cuidar do pelo, né, no dia a dia. Faz bem escovar todos os dias? É, é até polêmico falar sobre isso, porque É polêmico, né? Porque se a gente for pensar no nosso cabelo, é, a gente escova todos os dias, né? é polêmico, principalmente porque as indicações variam muito, tá? Então aqui eu vou falar principalmente como médica veterinária, na minha indicação. É, eu gosto de fazer a penteabilidade. Por isso que todos os produtos que eu uso em casa, todo tipo de hidratante, mousse, qualquer coisa que o animal realmente precisa usar em casa, nesse processo, tanto terapêutico como de manutenção, eu indico Uhum. logo após usar o produto, pentear. Primeiro porque você cria essa prática, né? Daí depois, se você suspende essa utilização, você vai acabar necessariamente fazendo a penteabilidade desse pet uma vez ao dia. Segundo, Uhum. porque você elimina a pelagem morta. A pelagem morta ali na superfície, ela se torna um poluente, né? Então, eu não posso deixar resíduos que vão, de certa forma, tampar os poros ali e dificultar e agregar mais sujidade. Quanto mais aberto esse fio, por exemplo, quando eu falo de produtos que não usam condicionador, eu abro a cutícula do fio, eu tenho facilidade de agregação de sujidade, de poluente. Quando eu deixo aqueles fios mortos ali, eles estão só juntando sujeira, né? Eles não estão ali com um aspecto de cuidado, de eliminação, né? De suporte. Então, eles estão ali exatamente como um poluente. Então, para um animal que eu preciso eliminar poluentes desse ambiente, do ambiente pele, quando eu falo, a penteabilidade ela se torna muito eficaz. Sempre lembrando que existe uma escova adequada para cada tipo de pelo, cada tipo de pele, né, e de sensibilidade. Num contexto bem abrangente, se o animal tem pelo longo e pele sensível, se você usar a de pino e bolinha na ponta, você não vai errar, entendeu? Existem melhores, né? Se o animal, por exemplo, tem um hiperadreno, a pele ela fica muito fininha, porque ele faz uma bolha de gordura, né, embaixo da pele, e ele se torna um animal sensível. Se ele é um animal que tem uma doença autoimune, geralmente ele faz uso de corticoide constante, essa pele vai estar mais fina também, porque esse animal vai estar cheio de líquido, né? Então essa pele vai estar mais fina. Às vezes, até a de pino e bolinha na ponta pode ser agressiva para essa pele. Então eu gosto de outros tipos de massageadores, né? Que conseguem fazer ali a penteabilidade, né? E em contrapartida, você vai estar também ajudando aí na questão poluente desse ambiente e melhorando a condição da pelagem desse pet. E aí isso serve para gatos também, né? A pessoa tem aquela ideia de que o gato se lambe e aí ele tá automaticamente penteando, mas quanto mais você remove pelagem morta, menos ele ingere pelos, né? Isso a gente tem aí também uma diminuição nas bolas de pelo que esse animal promove. Exatamente. A minha amiga fala, nossa, eu pentei, não acaba nunca. Eu falei, não vai acabar nunca mesmo. É. E aí, a ideia é muito importante esse relato, Carol, porque a gente tem a sensação de que eu tenho que pentear até acabar os pelos. Não, Calma. não, por exemplo, no caso da utilização de um produto concomitante, vamos supor, passei o mousse, eu vou pentear, Uhum. secou o mousse, já tá ótimo. É ali 1, 2 minutos penteando esse pet. Você não vai ficar penteando o pet por 10, 15 minutos, né? Então, todos, inclusive gatos de pelo curto, eu nem indico a utilização de escova. Eu indico só a luva massageadora. Olha, A legal. luva massageadora já faz a eliminação da pelagem morta sem agressão, né? Eu não vou Interessante, utilizar de outras rasqueadeiras. interessante. Voltando nos shampoos, você tem alguma outra dica, alguma outra coisinha para falar pra gente? Porque você falou Do primer. isso, do primer. E a gente Eu tô já vendo teve que uma live do Kitrit, né? Que é a nossa linha destinada a animal com dermatite atópica, porque ela faz um processo de reconstrução. Mas o condicionador da linha Kitrit, ele pode ser usado com qualquer condicionador do mercado, inclusive com qualquer condicionador da nossa marca, ou qualquer shampoo da nossa marca, né? Então, se torna aí um produto versátil para você estar incluindo em qualquer terapia. Nos shampoos da marca, a gente vai ter também o Whip Care,
né? Ele é aquele verdinho. Ele é um shampoo para trazer todo esse processo de alívio inflamatório. Então, eu trabalho bastante com ele em animais que têm alergia alimentar, animal que tem alergia da picada da pulga, porque são coisas que promovem muita coceira e deixam o animal muito vermelho. E muitas dessas vezes eu não posso utilizar um corticoide, por exemplo, né? E o corticoide, ele é um amigo do veterinário dermatologista, né? E o tutor já vem assim, fazendo caras e bocas, porque ele viu na internet. E, na verdade, assim, o corticoide, ele é um aliado para tirar o animal da crise, que é algo muito necessário. Eu preciso tirar o animal da crise. Depois que ele está... É angustiante ver um animal em crise. Coitado. Eu preciso suspender a coceira, acima de tudo. Cortando o ciclo da coceira, o resto se torna mais fácil. Se eu suspendo o ciclo da coceira, eu consigo conter a infecção mais fácil. Se eu contenho o ciclo da coceira, eu consigo hidratar essa pele adequadamente. Então, tudo o resto vem como aliado. E aí, eu não vou fazer uso do corticoide a longo prazo se esse animal não precisa, né? Eu vou utilizar de outros antipruriginosos, ou se eu conseguir conter apenas com produtos tópicos, por exemplo, o Ipicare, que ele alivia muito a coceira, às vezes eu não vou precisar usar outro antipruriginoso, né? E nem um imunossupressor, e nem um imunomodulador. Então, é realmente um produto de uso pontual e é um aliado, né? Então, tutores que estão aqui ouvindo, né? Não venham já com esse receio, né? Só perguntem para o veterinário, né? Se vocês têm dúvida. É bom, é melhor usar, é para isso que eu vou usar. Geralmente eu faço um check-up prévio, né? Antes de atender o animal, para ver a condição desse animal também, né? Se ele já tem uma FA alterada, a LT, a ST alterada, se ele é um animal que já tem uma sobrecarga hepática, né, uma esteatose, eu não vou utilizar de um produto que vai sobrecarregar ainda mais. E hoje o mercado me oferece outras opções que eu posso fazer esse controle da coceira. Mas elas são opções mais caras e muitas vezes demoram um pouquinho mais para agir do que o corticoide. Agora, se o animal tem condições, eu vou utilizar o corticoide sim, né? Ele tem que estar ali dando essa mão, esse suporte aí pro pet. O Skin Balance, que a gente já comentou, né? Que agora na versão mousse também, mas o shampoo também vem nesse intuito do controle da seborreia seca e oleosa. E o própolis, né? Que é o que a gente vai se afundar mais na próxima live. Mas a linha Propicalme, ela é a nossa linha robusta, ela é uma linha bem preparada para estar trabalhando toda essa questão de suporte do animal que reinfecciona, né? Tirar esse animal dessa reinfecção constante. E a gente fala muito, hoje se discute mais sobre desbiose nos meios veterinários, né? Era algo que a gente não falava antigamente. E de quanto isso agudiza, né? De quanto isso leva o animal a promover a crise novamente. Né? Se é um animal com dermatite atópica, tá estável, e ele entrou em desbiose, ele vai entrar naquele processo de agudização, na coceira, tudo de novo. E a gente tem que suspender a coceira mais uma vez. É como se a gente reiniciasse todo o processo de tratamento, né? E é enlouquecedor? É enlouquecedor. Mas sabe que eu cheguei numa conclusão, Carol? Eu acho que o animal com dermatite atópica, se ele infecciona 2 vezes por ano, ele tá estável. Nossa, meu Deus. Eu não espero mais que o animal não vai ter problema. Então, por isso eu ensino muito o tutor a dançar conforme a música, né? Então, assim, foi piorando, tá inflamando, aumenta a frequência de hidratante. Vamos hidratar e ver se a gente consegue conter essa infecção, deixar essa pele mais preparada para ela mesmo reagir contra a infecção. Eu acho que o tutor tendo mais essa consciência que realmente, assim, é uma condição que o animal vai ter a vida inteira, né? Vão ter crises, vai ficar melhor, mas vai piorar em algum momento. Então, realmente, é um tutor que tem que estar disposto a esse tratamento e essas condições, né? Eu acho que a primeira frase que eu falo é essa, ó, se o animal ele não tem uma doença curável, ele tem uma doença tratável. Então a gente vai sempre tratando, vezes mais, vezes menos. Mas nós vamos ser amiguinhos do início ao fim. Eu tenho que estar ali, né? Eu tenho que estar ali para dar um suporte, um socorro, às vezes por telefone mesmo, né? E orientar dentro daquele kit de produto que ele já tem, o que ele pode, né, intensificar o uso ou diminuir o uso conforme esse animal se apresenta naquele momento. Perfeito. Temos alguns minutinhos ainda. Uhum. Então, eu só queria falar aqui
para quem quer seguir a doutora Marina, eu vou deixar no vídeo, nos comentários, vou deixar o seu arroba, tá? Doutora Marina é médica veterinária dermatologista, ela posta dicas, né? Uma rotina ali muito, muito interessante de acompanhar, tanto quanto tutor, quanto como médico veterinário, quem quiser. E a Softcare, que está aqui em cima, né? Aqui escritinha aqui pra gente. Também sigam, conheçam os produtos. O site, eu dei uma entrada, tá maravilhoso, tá bem fácil, né? De conhecer os produtos, as linhas. Muito legal. Para Tem médico o PDF. tem uma aba que a gente pode se inscrever lá para receber material técnico, assim também fica bem legal. E para o tutor que quiser conhecer todo o portfólio da marca também fica bem fácil o acesso e a visualização e o entendimento dos itens também. Eu sinto essa mudança, né? Quando eu comento da Softcare, tanto o tutor quanto o médico veterinário, eles ficam, nossa, como é que eu conheço mais? Né? Porque é muito composto diferente, ou coisa que a gente já conhece, mas trouxe na medicina humana, né? O própolis, tem vários, né, agentes ali interessantes. Então, conheçam o site, tá? E estamos aqui para tirar dúvidas também, posteriormente. Quem tiver, pode procurar a gente, não tem problema nenhum. E, doutora Marina, eu queria agradecer de novo você aqui. Está sendo, assim, esclarecedor, tanto como tutora, quanto como médica veterinária, né? Para quem não me conhece, eu sou médica veterinária microbiologista, né? Minha especialização. Eu trabalho em laboratório diagnóstico. Então, parte de cultura fúngica, cultura bacteriana, sou eu que faço. Então, essa junção de clínica com laboratório é sensacional, porque a gente está falando de diagnóstico, a gente está falando de tratamento, e a gente está falando dos tutores, né, enfim, coadjuvantes nesse tratamento todo. Então, realmente, eu acho que tem uma junção muito boa, Softcare e Amicros. Eu também gostei. Eu falo que eu sou fã de laboratório. Gostaria de... Na época, eu fiz um estágio de 2 anos. Então, assim, sei as realidades. Nunca mando pouco sangue. Sempre mando bem cheio. Isso é assunto para uma outra live. Tento aprimorar cada vez mais os meus métodos de coleta. Realmente, não só para facilitar o trabalho de vocês, mas para conseguir ter uma análise bem fidedigna aí da realidade. Mas eu acho que laboratório é parceiro de todo médico veterinário, ou pelo menos deveria ser, né, Carol? É verdade. É o que a gente fala bastante, né? A gente bate bastante na tecla. Que um bom laudo começa com uma boa coleta, uma boa anamnese, né? E um sucesso terapêutico também conta com um veterinário capacitado e um tutor instruído. Tendo isso, chuchu. Isso aí. Então tá bom, doutora Marina, eu agradeço muito, tá? Qualquer coisa estamos aqui. E nossa próxima live, mês que vem, já estamos agendadas aí. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tenha restado, qualquer dúvida que vocês não tenham mandado aqui, mandem no direct da Soft. A gente tem uma equipe de saque toda disposta ali para dar o suporte para vocês. Aos colegas médicos veterinários, né? A gente tem também um suporte do WhatsApp, que é destinado ao médico veterinário que tem dúvidas sobre ativos, dúvidas de prescrição, né? Ele também está lá direcionado no nosso site. E o Instagram da doutora Marina está aí também de portas abertas para sanar qualquer dúvida de vocês. Fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live aí falando sobre esse conteúdo que muitas vezes é tão técnico, mas eu tento exemplificar para vocês, trazendo aí na realidade do ser humano, de como a gente faz as nossas terapias e de como elas são muito mais simples do que aparenta ser, né? Essa parte técnica tem que ficar para o veterinário, ele que tem que entender, né? Os tutores, eles têm que receber a informação de uma maneira mais fácil. Então, fico aí à disposição. Obrigada bastante pela presença. Obrigada, Amicus, mais uma vez aí pela oportunidade de estar falando sobre a marca, de estar falando sobre um conteúdo tão legal que eu, como médica veterinária, amo, né? Suspeita para falar. Então tá bom, doutora. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.